Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento ao nosso curso, chegamos então à nossa aula de multi-arquivos, que é onde nós vamos aprender a trabalhar com diferentes arquivos formando um único programa. Até o presente momento, né, nas nossas aulas, nós trabalhamos com um único arquivo, né, que era o nosso arquivo lá .c, e esse arquivo .c tinha lá todas as funções que nós iríamos trabalhar e as bibliotecas pré-prontas do C. A partir do momento que a gente conseguir criar os nossos próprios módulos e manipular os nossos próprios arquivos, nós podemos separar o nosso programa em múltiplos arquivos, em múltiplos módulos, facilitando assim o reuso principalmente, mas também o desenvolvimento do nosso código, certo? Nosso problema, enfim. Mas antes de começar a falar sobre isso, nós temos que falar de alguns conceitos, né? Como por exemplo o conceito de escopo e o conceito de duração, relembrar um pouco de escopo, né? E aí dar prosseguimento ao nosso entendimento dessa parte, tá? Então vamos aqui para o nosso slide. Primeiro vem a definição, né, do que é o escopo e do que é uma duração, né? O escopo como a gente já viu um pouquinho de escopo, muito superficialmente, né, falando de escopo local e escopo global, de variável de escopo global e variável de escopo local, lá no nossa aula de funções, certo? Então vamos lá, escopo, região do programa que contém a variável e onde o identificador é válido, ou seja, é onde eu posso chamar aquele nome. Então digamos que eu tenho a variável chamada, sei lá, número, né? E aonde aquela variável com o nome número pode ser lida tranquilamente e eu vou conseguir ler, não vou ter meu computador não vai reclamar, né, dizer que eu estou chamando uma variável que não existe, tá? Então, nós temos alguns escopos ao longo da nossa aula. Eu vou mostrar os 4 tipos de escopo que nós temos diferentes, tá? E a duração, o que acontece? Até o presente momento, sempre que a gente encerra um programa, sempre que a gente encerra uma função, né, a gente encerra aquela variável. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável i qualquer dentro da minha função, eu efetivamente não quando for reexecutar esse trecho, né, quando eu for de novo executar essa função, eu vou de novo criar aquela variável i. Aquela variável i da primeira execução tem uma posição de memória, aquela variável i da segunda execução tem uma outra posição de memória, e as duas foram inicializadas, né? Então essas variáveis elas têm um tempo de vida baseado no escopo, ou seja, quando você termina de trabalhar com o escopo daquela variável, ela morre, ela é apagada. Só que existem algumas situações onde pode ser que a gente queira que essa variável persista mesmo após o seu término, né? E aí a gente vai ver um pouco sobre duração, né? Quanto tempo a variável sobrevive, digamos assim, na nossa execução do nosso programa. Então, como eu falei, nós temos dois tipos de duração, né? A duração fixa e a duração automática. Eu vou começar explicando a duração automática, que é o que a gente já está mais acostumado a utilizar, porque ela é a definição padrão para todas as variáveis. A variável automática, ela é uma variável que quando termina de ser executado o escopo, ela deixa de existir, né? Então quando você termina de executar uma função, você não vai mais manipular aquela variável. Então se ela não vai ser mais manipulada, ela não tem por que permanecer existindo, ocupando espaço de memória. Então essas variáveis a gente pega e quando termina de executar, apaga. Se a gente chamar de novo, digamos que eu chamei 2 vezes a mesma função, vai ser executada a função como se nunca tivesse tido uma execução anterior. Então ela não tem uma memória assim de quantas vezes foi executado, do que aconteceu antes, né? Ela simplesmente ela caiu de paraquedas, executou um troço e foi embora, né? E depois de novo, né? Ela não tem uma memória, digamos assim. Mas também tem algumas situações onde a gente quer que a nossa função tenha uma certa memória, né? Ou seja, a nossa função se lembre do resultado anterior, por exemplo. Então, se a gente quer criar uma situação dessa, a gente quer que a minha função, né? Estou usando função como exemplo, mas pode ser um programa também, tá? Mas a minha função, ela queira colocar ali especificamente que
que, sei lá, quantas vezes foi executado, qual foi o resultado anterior, comparar com o resultado anterior, né? Enfim, ver se o resultado atual é maior do que o anterior, enfim, sem necessariamente se manipular passar a posição de ponteiro, etc. Nós temos a opção de utilizar uma variável de duração fixa, né? Que é uma variável que vai existir no seu contexto, né, no seu programa, até o programa terminar. É diferente da variável automática. A variável automática ela é apagada quando você termina de executar uma função, por exemplo. Ou seja, quando você finaliza o escopo dela. Já a variável de duração fixa, né, a variável fixa, ou estática também pode ser chamada assim, ela vai se manter ali até que o seu programa termine. E o que isso dá de vantagem? Se eu tenho uma variável estática i, na primeira execução eu botei um valor para ela qualquer, na primeira execução que eu tiver, eu vou manipular o valor e esse valor vai estar guardado lá. Na segunda vez que eu chamar a função, ao invés de eu pegar esse valor e criar uma nova posição de memória, eu já vou pegar a posição de memória antiga. Então, quando eu pego a posição de memória antiga, lá está registrado qual foi o valor da execução anterior, correto? Então, se, sei lá, eu botei que i vale 5 na execução anterior, na próxima execução eu vou lembrar que i estava valendo 5 na minha execução, né? Então, isso garante que eu consiga recuperar algumas informações. Como é que a gente diz que uma variável é estática, ou melhor, como é que a gente diz que uma variável ela tem duração fixa e como é que a gente diz que ela tem uma duração automática? Nós temos modificadores, assim como nós temos, sei lá, o long, nós temos, enfim, alguns modificadores, né? Long seria tipo, mas ele modifica o int, digamos assim. Então, nós temos os modificadores, né? No caso são 2 modificadores, um não é necessário, como eu falei, ele já é padrão, que é o alto, então vai ser muito raro de vocês verem um programa com escrito alto, porque já é o padrão, você estaria só sendo prolixo na sua escrita. Mas, se você quiser criar uma variável do tipo de duração fixa, né, variável fixa, e aí você tem que colocar o comando static, né, como está aí, né, que vai dizer que é a variável estática, ou seja, a posição de memória que essa variável vai ser utilizada durante o seu programa inteiro vai ser uma única posição de memória, vai ser uma posição de memória estática. Tudo bem? Vou mostrar um pouco mais sobre a duração fixa no próximo slide. Bom, então entrando um pouco mais de detalhes sobre duração fixa, né? Então como eu estava falando, uma variável de duração fixa ela vai durar por todo o tempo do programa. Ou seja, é uma variável que ela vai ser criada no momento que você criou o seu programa, mas ela vai deixar de existir só quando você termina de executar o programa. Ela vai ser uma variável que vai estar lá o tempo inteiro do seu programa. Tá? Que é justamente o que ele fala, a duração fixa tem a memória alocada para si no início do programa e permanece associada a esta mesma posição até o fim do programa. É importante ressaltar o seguinte, essa variável, por mais que ela seja estática, né, estático não é sinônimo de global. Né? Você pode ter uma variável estática que não seja global, ou seja, quando você está dentro do escopo de uma função, você declara uma variável estática, aquela variável ela vai continuar sendo acessada somente por aquela função. Se tentar acessar essa variável por fora dessa função, ela não vai existir. Tá, mas qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você consegue realmente ter uma memória, como eu estava falando, né? Guardar algumas informações que vier já da execução prévia, ou das execuções prévias dessa função, sem precisar trabalhar com ponteiros, por exemplo. Né? Então você define ela como uma variável estática. Muito bem, então eu falei que o escopo não muda, né? O escopo, se uma variável automática for automática, não tem problema, ela continua sendo de escopo local, né? Se eu estiver dentro de uma função, e não tem alteração. E aí ele fala o seguinte, um uso comum de variáveis de duração fixa é registrar o número de vezes que uma variável é executada, né? Uma função é executada, né? No caso, seria uma função. Então, quantas vezes uma função, quantas vezes essa variável foi utilizada, enfim, coisas que você quer guardar, né, sem ter que manipular variável para um lado, variável para o outro, principalmente quando a gente trabalha com múltiplos arquivos, porque para ficar passando
passando a variável de um arquivo para o outro, às vezes é meio complicado, ou você não quer passar tanta informação assim, você cria. Você quer utilizar a informação só para aquele contexto daquela função, então não tem passagem de valor. Enfim, tem várias situações onde você pode utilizar essas variáveis de escopo variáveis de escopo local, mesmo sendo como variáveis estáticas. Tudo bem? Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma função que utiliza uma variável estática, né, uma variável fixa, de duração fixa. Né? Então o que ele está fazendo aqui? Ele tem aqui, cadê? Ele tem aqui o contador. E o contador, o que ele é? Ele vai contar quantas vezes foi feita a chamada, quantas vezes a função foi chamada. Né? Toda vez que a função é chamada, ele vai de qualquer forma, perdão, ele vai de qualquer forma guardar essa informação. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o programa for inicializado, ele vai reservar para o meu contador, para a minha variável de nome contador, um espaço de memória, e esse espaço de memória vai se manter o mesmo até o final da execução. Então aqui eu botei como unsigned, por exemplo, né, tem no exemplo aqui do slide como unsigned, e o contador inicializou com 0. E ele foi incrementando o contador cada vez que eu executo essa minha função. Tá? E aí o que acontece? Na primeira vez que eu executar nessa função, acho que não vai ter diferença nenhuma, correto? O contador já está valendo 0, eu vou somar 1, vai ficar como 1. Só que na segunda vez, essa parte aqui, estética, na signed, contador, o que acontece? Ela não vai ser executada de novo. Por quê? Porque já tem uma posição de memória para o computador e o computador já foi inicializado anteriormente. Então ele vai ser praticamente ignorada essa instrução aqui. A única coisa que ela vai servir para a gente é para saber que o contador é estático e que já existe uma posição de memória para ele. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar essa posição de memória, vai ver o valor que está ali dentro e vai manipular essa posição de memória como se fosse uma variável como outra qualquer. Então aqui ele botou mais contador, então estou somando um número ao contador, né, antes de executar qualquer outra coisa, mas como não tem outra coisa para ser executada, funcionaria da mesma forma do que o contador mais. E aí ele vai imprimir aqui, então no caso da segunda execução, ele vai aparecer aqui 2 vezes, né? Segunda vez ele vai aparecer com 2. Aí 3, 4, 5. Então cada vez que eu estou executando aqui, esse contador está funcionando como uma memória para dizer quantas vezes eu executei a minha função, certo? Então vamos lá, só os dois itens que colocaram aqui. A função imprime quantas vezes ela foi chamada. Em algumas linguagens não é permitido que uma variável local seja estática. Nesse caso, a variável tem que ser global. No caso do C, isso é permitido. Outras linguagens, como vocês vão ver ao longo do curso, né? Ao longo do curso que eu digo, todo o curso de formação de vocês. Vocês vão encontrar outras linguagens que não permitem estático dentro o estático como escopo local. Ok? Aqui nós temos um outro exemplo, né, esse exemplo bem interessante, onde nós temos duas agora sim, né, com variável automática e variável fixa. Aqui na variável i, ela é do tipo automático, né, porque ela não tem nada escrito. Quando não tem nada escrito é automático. Poderia ter auto aqui, mas não falei que ficaria prolixo, né? Então nesse caso aqui optou por não colocar nada. Então, quando não tem nada, ela é do tipo automático. Quando tem static, ela é do tipo estática, do tipo de duração fixa. Então, o que acontece? Quando eu inicializei aqui essa função, eu vou executar ela pela primeira vez, não tem muita diferença. Tanto a automática quanto a estática estão valendo 1. Então, eu vou botar i++, j++, i e j vão passar a valer 2, como está aqui. Né? I valor de i igual a 2, valor de j igual a 2. Agora, na segunda execução vai ter diferença. O que acontece? I, quando terminou a função, ela foi desalocada. Então essa posição de memória ficou livre para qualquer outro programa, inclusive o meu próprio, utilizar, certo? Então a gente não garante o que está ali dentro mais, certo? Então o que vai acontecer? Quando eu voltar a executar int i igual a 1, ele vai ter que pegar uma nova posição de memória, e essa nova posição de memória vai ser colocado o valor de 1. Beleza, coloquei o valor de 1, está ótimo. Agora, aqui, né, no segundo, eu já disse que o j é estático.
Se o J é estático, ele tem uma posição de memória fixa, ou seja, ele sempre sempre que eu chamar o J dentro desse escopo aqui, eu vou sempre chamar a mesma posição de memória, a posição é estática. E aí o que acontece? O J já foi instanciado, já foi inicializado anteriormente. Então, se ele já foi inicializado anteriormente, eu tenho que pegar o valor que ele foi inicializado, eu não vou botar ele como 1. E aí eu vou ver que, pô, da anterior, o J está valendo 2. Então, se o J está valendo 2, o J mais vai valer 3. E exatamente o que aconteceu aqui. A mesma coisa acontece na terceira execução. O J está incrementando de 1, enquanto o I fica fixo em 2, porque o I, toda vez que eu chamo a minha função, ele está sendo novamente inicializado. Tá? Então, olha só, uma variável de duração fixa é iniciada apenas uma vez, como eu falei, a posição de memória dela é alocada à posição de memória, aquela posição de memória vai ficar fixa para ele até o final do programa, e o valor que tiver ali dentro vai ser manipulado sempre que for necessário, né? Vai ser recuperado e manipulado sempre que for necessário. Uma variável de duração automática é iniciada sempre que o seu escopo é executado, como eu falei, sempre que a gente executa a função, a gente não tem esse problema de ter conflito, né? A vantagem disso é que a gente zera, a execução é como se fosse uma nova execução, então a gente utiliza a variável de duração automática quando a gente não quer ter memória nenhuma mesmo, né? Como por exemplo uma variável de soma, 2 números, para que eu tenho memória do resultado anterior? Né? Agora, se eu quero saber qual foi a maior soma que eu obtive, aí utilizando uma única função, aí é interessante utilizar uma variável estática para armazenar essa informação e depois apresentar isso para o usuário. Então nós temos aqui uma tabela para simplificar, né, para resumir o que a diferença entre uma variável estática e uma variável automática, uma variável de duração estática, uma variável de duração automática, ou uma variável de duração fixa, perdão. E aí qual a diferença entre uma e a outra? A estática, quando você inicializa, ela já assume que você está inicializando ela como zero. Coisa que, como a gente já viu ao longo todas as nossas aulas anteriores, não acontece com a variável automática. Ele, obviamente, tem algumas versões de GCC que já fazem a atribuição para zero, mas isso não é uma coisa da linguagem, isso é uma coisa do compilador que simplifica a nossa vida. Mas no padrão do C, a declaração automática, a variável automática, ela não tem valor fixo, não tem um valor definido, assim, um valor padrão. Ela vai alocar a posição de memória. Se você não inicializou aquela posição de memória direito, ele vai ler um lixo qualquer. Na estática, a inicialização não pode envolver variáveis. Então eu não posso criar uma variável estática igual a uma variável aleatória qualquer. Né? Não consigo trabalhar dessa maneira. Tá? Coisa que eu já consigo fazer com a declaração automática. Posso dizer que uma variável é igual a outra. Isso não tem problema, como a gente já viu ao longo das nossas aulas anteriores. Então, no caso da estática, eu tenho que dizer que a estática é igual a uma constante. Tá? A estática só é iniciada uma vez, isso é ótimo, porque se a gente iniciou uma única vez, a gente não precisa se preocupar mais em inicializar ela já está lá pronta para ser utilizada, ela já está armazenando valor. Né? Já a automática, ela pode ser inicializada uma ou várias vezes. Né? Direto até 0 vezes, mas não faz muito sentido você não inicializar uma variável. Mas você pode ter essa situação dela ser inicializada várias vezes, né, de forma a completar o seu programa. Né? A desvantagem é que você não vai ter memória, mas para a maioria dos casos que a gente trabalhou até hoje não foi nenhum problema a gente não ter essa memória propriamente dita durante a nossa execução. Né? Bem, então isso é o que eu tinha para falar nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou começar a falar um pouco mais sobre escopo, né? Aprofundar um pouco mais a questão de escopo, porque como a gente trabalhava com um único arquivo, vários escopos se confundiam ali. Alguns escopos se confundiam ali e aí a gente acabava tendo essa situação enfim, a gente tem que dividir um pouco qual é o escopo para um e escopo para o outro, e na próxima aula eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo.